Shalom. Deus é bom o tempo todo. Irmãos, que gostoso estarmos aqui em mais um domingo reunidos em nome do Senhor, cultuar, adorar ao nosso Deus, louvar o teu santo nome que é digno. É muito bom. No domingo passado eu não pude estar aqui. Eu confesso que eu estava meio perdido, né? Quando a gente não está na nossa casa, parece que falta algo e eu sentia muito essa falta, mas graças a Deus o Senhor me trouxe aqui nesse domingo que era para eu não estar também, na onde nós vamos poder louvar e adorar o Senhor juntos. Amém? Aleluia, Senhor. Lá em Salmo 121, nós estávamos comentando na célula lá em casa e até surgiu essa palavra. A palavra do Senhor diz assim: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis aqueles que guardam Israel, não cochilará nem dormirá. O Senhor, o teu guardador, o Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo o mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Amém. Senhor Jesus, Papai amado, nós estamos aqui reunidos, Pai amado, em Teu santo nome, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Venha sobre nós fazer a Sua vontade, fazer o Seu querer, Deus. Que o Espírito Santo, Deus, venha sobre esta casa nesta noite. Faça morada em nosso coração. Faça morada em nosso coração, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu santo nome, Pai amado. Muito obrigado, Pai. E as palmas louvam a ti, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. 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 Vamos adorar ao Senhor esta noite? Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu e você, nós decidimos estar na presença do Senhor. E cada vez que nós nos apresentamos, o Senhor, Ele se alegra, porque nós decidimos por conta própria. Olha que interessante. O Senhor, Ele não te força nada. Então você aqui hoje decidiu, se propôs, aleluia, veio aqui com o coração disposto, e eu creio nisso, aleluia, adorar ao Senhor, entregar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Feche os teus olhos. Essa noite ela venha ser uma noite agradável, que venha ser uma noite diferenciada. Nós estamos aqui entregando o nosso primeiro dia da semana. Que o Senhor, Ele venha guardar, que o Senhor venha cuidar. Nós te adoramos, Senhor. Nós louvamos o teu nome. Nós estamos aqui para agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor há de fazer ainda. Nós louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, obrigado. Queremos estar na tua presença, Espírito Santo. Esteja aqui conosco. Nós te convidamos. Nós te convidamos. Eu poderia estar em qualquer outro lugar.
Você está no lugar certo. Você
Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Gostoso estar na presença de Deus. Gostoso estar na presença do Senhor. Irmãos, estive refletindo essa tarde, pensando em algo, conversando com o Senhor. A Natália falou assim: Gustavo, vai ver uma palavra para oferta, vai ver uma palavra para oferta. E sabe assim, quando você procura, o Senhor fala conosco e a palavra não vem, eu falo para o Senhor: e agora? Pastor, e agora, pastor Diogo? E agora? E aí eu dormi. E quando eu acordei, o Senhor me levou lá na palavra de 2 Coríntios, que já é bem conhecida. 2 Coríntios 9, 6 ao 8. Eu vou ler devagar porque a letra está bem miúda aqui. Como assim, Jacob? Tem Como que assim? ter boa vista, né? Tem que ter boa vista aqui. E a palavra diz assim: mas digo isto: o que semeia com moderação também colherá com moderação. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Cada homem dê, obrigado. Cada homem dê conforme propôs o seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Sabe, igreja, falar de dízimo, falar de oferta, hoje é algo comum dentro das igrejas. Por mais que algumas pessoas não gostem muito de falar, mas se tornou algo e é algo muito comum para as igrejas, para nós falarmos hoje na casa do Senhor. Nós que somos crentes, nós que somos servos de Deus, nós sabemos o porquê que nós estamos entregando dízimo, a oferta, as primícias. Nós sabemos que a casa de Deus, ela precisa de cuidados. Nós cremos que a obra, ela precisa continuar. São através dos dízimos, através das ofertas, que nós mantemos o pregar o ID, pregar a palavra de Deus, levar o amor. E nós entregamos o nosso dízimo, nós entregando nossas ofertas. Vovô, que não é mais vovô. Nós mantemos as portas abertas. E mantendo as portas abertas, Deus continua nos abençoando com a palavra, continua nos abençoando com os irmãos em comunhão, continua nos abençoando em estarmos aqui na sua presença. Eu tenho para mim que a palavra de Deus aqui, ela diz, lá no versículo 8, que Deus, ele não deve favor para ninguém. E aqui no 8 diz assim, quando nós somos obedientes: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Os dízimos de ofertas, eles servem para mantermos as portas abertas, para pregar o Evangelho, para levar a palavra do Senhor. E quando Deus me trouxe nessa palavra, eu só tenho a agradecer por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha família, pela nossa igreja, que vocês são a nossa família, nós somos uma família. Jacó, você é a nossa família. Amém?
Quem trouxe os dízimos, as ofertas, os dízimos pode entregar na mão do nosso pastor Diogo, as ofertas pode depositar aqui. Mas vamos orar, vou pedir para que, por favor, apague a luz. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai amado, por cuidar de nós, Pai amado. Obrigado, Pai amado, por cuidar da nossa família, Pai. Mesmo que nós estejamos passando por algum problema, por alguma dificuldade, Pai, o Senhor nunca largou as nossas mãos. O Senhor nunca nos desamparou, Pai amado. E nós agradecemos. Nós te agradecemos, Pai amado, porque a Sua vontade é perfeita, a Sua vontade é agradável. Nós te louvamos, Pai amado, e exaltamos a Ti, Senhor. Muito obrigado pelo nosso respirar. Muito obrigado, Pai amado, pelo nosso acordar. Muito obrigado, Pai amado, por cuidar de nós, Pai. Que os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai amado, seja entregue, Pai amado, no altar do Senhor, para que nós possamos continuar pregando o Teu Evangelho. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Amém.
Toda sexta-feira as nossas células no Jardim Laranjeiras, lá no centro, e no Jamaica, na casa da Aline, às 8 horas. Então pode procurar a Natália, e quem não conhece ainda, procura ela para ela poder explicar um pouco mais. Os nossos cultos de quarta-feira Wi-Fi. Falei certo? Wi-Fi. Culto de quarta-feira Wi-Fi. Nós ainda não temos um tema para o próximo mês, mas nós estávamos com o tema dos jovens. Amém? Assim que possível, vamos passar do tema também. E o nosso culto de domingo, o culto da família, às 19 horas. Amém? Vamos nos colocar de pé para receber o pastor Diogo. Amém? Antes de chamar o pastor Diogo, gostaria de chamar o nosso irmão Jacó para ele dar uma palavrinha aqui, agradecer. Amém? Essa igreja. Amém, igreja? Amém. Estou feliz de estar aqui nessa igreja, nessa casa de oração. Pode ser teu irmão. Eu não vou pregar não, eu vou pregar. Eu vou ter essa missão. Nós tem um versículo em Salmo 133, meu irmão, que é muito interessante, sabe? Porque são pequenos versículos, são acho que 3 ou 4 versículos, que assim, ó. Que bom, é bom que haja comunhão entre os irmãos. Alguns se falam dessa forma, né? Outros falam, ó, com bom, com suave, viveremos em união, para que venha precioso óleo sobre a barba terão. E no final do versículo, acho que é o 3, ele fala assim, essa comunhão ali ordena a bênção sobre todos. Eu não sei se está bem escrito dessa forma, mas é bem parecido com isso que está lá. E o que é interessante, irmão, porque nessa vida nossa, nós precisamos ter comunhão e ter amigos, irmãos. Sabia? Precisamos ter amigos. A gente às vezes quer ser sozinho, a gente às vezes quer ser solitário, a gente às vezes quer escolher as pessoas, mas Deus põe as pessoas no nosso caminho, irmão, sabe? Deus põe pessoas no nosso caminho, Deus põe pessoas na nossa jornada, para que a gente entenda que o amor de Deus, ele nos une, sabe? O amor de Deus, ele une a cada um de nós. E eu estou aqui hoje, graças a Deus primeiramente, e ao meu irmão Sandro que está ali com a sua esposa, que me recebeu na casa deles, e eu sou muito grato por isso. Mas precisamos ter uma noção, o Diogo que está ali, que eu vi que ele veio crescer, não parece não, mas eu vi que ele veio crescer, irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Jacó, congreguei mais de 10 anos com o pai dele, acho que bem mais, né? 10 anos com o pai dele, na Brasil para Cristo na época. E um dia, meu irmão, eu me lembro como se fosse hoje, há mais ou menos uns 4 anos atrás, o pastor Gideão me convidou para estar aqui, meu irmão. Ele falou comigo, pessoalmente, falou para mim com o telefone, falou, Jacó, vai lá, está aí, você conhecer a obra que nós estamos inaugurando, a obra que a gente está trabalhando. E eu me lembro como se fosse hoje. Mas quis Deus, meu irmão, que eu viesse estar aqui hoje, né? Como é que a vida é? Eu não tive o prazer de estar aqui com o pastor Gideão, mas graças a Deus eu estou aqui com o filho dele, meu irmão. Eu estou aqui com o Sandro, estou aqui com pessoas que me conhecem. E o que eu declaro com essa obra aqui, que essa obra prospere em vidas. Que essa casa enche de vidas que precisam do amor de Cristo. Que você se encha do amor de Cristo, que você abrace todos que vierem por aqui. Deixa toda a indiferença, sabendo que nós somos irmãos em Cristo Jesus, meu irmão. Amém. E foi isso que Jesus fez. E o versículo 3 ele fala que a Bíblia ordena a bênção. Quando você está em comunhão, meu irmão, quando você está em paz uns com os outros, Deus ordena a bênção para você. Deus ordena coisas que você não imagina. Se algumas pessoas falam assim, daqui 5 anos, 10 anos vocês vão estar lá em Itaém, acho que nem o Diogo acreditaria nisso, se falasse isso alguns anos atrás para ele, se falasse isso com o vovô. Mas Deus, ele vai escrever uma história, meu irmão. Deus vai escrever um propósito. E vai acontecer muita coisa boa na vida de muita gente aqui. Você tem que permanecer firme e crer. Mas se você devolver o microfone, eu queria fazer uma oração, amém, meus irmãos? Eu posso fazer uma oração, posso convidar você a ficar em pé? Ouça, os planos de Deus, eles são maravilhosos, sabe, meu irmão? As pessoas dizem que Deus escreve nas tortas, não. Deus escreve, e o que Ele escreve está bem escrito, meu irmão. Deus tem propósito para cada um. Eu não sei o que você pensa no teu coração, o que você deseja para esse ano. Mas existe um Deus que está lá no céu, mas também que governa a terra. Viu assim, que os seus pés estão sobre a terra e que tudo Ele vê e tudo Ele conhece.
Existe um Deus aqui que Ele pode curar nesta noite. Quem toma remédio aqui, quem faz uso de remédio controlado, quem não dorme direito, Deus pode te dar um sono de paz nessa noite. Eu não sei como está a sua casa, nem seu lar, nem conheço a sua família, mas existe um Deus que conhece a sua casa, que conhece os seus parentes que não estão aqui, pessoas que você gostaria que tivesse nessa obra que ainda não está. Existe um Deus que ama ela e vai buscar ela ainda, meu irmão. Creia nisso. Se Deus que te escolheu, Ele escolhe cada um que está na sua casa. Eu queria que você orasse junto comigo para que quem está aqui continue firme. E quem não está, venha para cá. Venha para esse caminho que se chama Cristo Jesus. Jesus um dia orou e disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Foi Ele que falou isso, meu irmão. Não foi discípulo, não foi apóstolo, não foi profeta, não foi ninguém. Jesus mesmo se titulou como o único caminho. E eu queria que esse caminho chamado Jesus está aqui. Amém? Pense em alguém, meu irmão. Pense na tua família. Seja daqui, seja de longe. Existe um Deus que conhece e há de fazer a vontade dele. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus Criador dos céus e da terra, de tudo que há, aqui está uma igreja lavada e remida pelo poder do teu sangue. Há pessoas que o Senhor comprou, Senhor, que o Senhor amou primeiramente, Pai. O Senhor buscou para amassar do pecados. O Senhor escolheu para estar na excelência da tua obra. Eu te peço, Pai, pelo poder que está no nome de Jesus. Visita cada lar que aqui está, cada irmã, cada irmão, cada um que representa a sua família, cada um que tem um parente seu que está fora do seu caminho, ou aquele que ainda não conheceu a tua voz, que ainda não sabe quem tu és, Senhor. Eu te peço pelo poder que é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que pelo teu Espírito Santo o Senhor visite cada lar, visita cada família, cada casa, Senhor, de perto e de longe. Visita, Senhor, cada família, Senhor, cada lar, de uma forma maravilhosa. Também te peço, Pai, se alguém aqui, Pai, faz tratamento de saúde, trabalha nos médicos, trabalha nos remédios, vai trazendo cura, vai trazendo restauração, vai trazendo paz, Senhor, vai trazendo sossego, tranquilidade na mente e na alma. Aquele que não dorme, que não tem conseguido dormir à noite, Senhor, traz um sono provedor, Senhor, um sono, Senhor, que traga descanso na mente e no corpo. Eu te peço, Pai, que toda preocupação, toda ansiedade, toda angústia, tudo aquilo que incomoda, vou trazer isso a tua filha, o teu filho, que tira às vezes o sono, o cansaço, Senhor, vai tirando, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a mente, o corpo, a alma, Deus, porque tu és Deus de vida, e a palavra do Senhor diz que o Senhor é a própria vida, e se o Senhor é vida, está em cada um de nós, a vida está em nós. Eu declaro que em nome de Jesus, que pessoas que aqui estão, Senhor, mudarão milagres, mudará bênçãos, mudará sonhos realizados, porque tu és o Deus que realiza sonhos. Eu te peço em nome de Jesus, faça algo novo sobre esta casa. Edifica todos aqueles que estão trabalhando, os obreiros, os responsáveis desta obra, o Diogo, sua mãe, sua família, todo esse ministério, Senhor, que foi levantado por ti, Senhor. Dê força, guarda, cobra do teu sangue. Abra, Senhor, homens e mulheres que estejam empenhados para que o teu reino cresça neste lugar. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo dia de ontem, obrigado pelo dia de hoje e por tudo que o Senhor fará. Deus, em nome de Jesus, obrigado por tudo. Que seja feito, Senhor, a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Meu irmão, se você quer que uma salva de palmas, amém? Mais uma vez, agradeço, Senhor Jesus. Obrigado ao Ministério Casa Perto e todos, que Deus abençoe. Me precisar, só me chamar que eu apareça. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. É nosso Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Shalom. Amém. Deus é bom. Tempo todo. Deus é bom. Tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Amém. Graças a Deus. Vejo o Jacó aqui, eu fico até feliz. Quer dizer, não sei se surpresa ou triste. Porque eu acho que quando eu conheci o Jacó, acho que eu tinha 8 anos. Tinha mais ou menos 8 anos de idade. E o Jacó, a mesma coisa, não muda. Deve ter uns 150 anos. Eu só chamei de múmia. Não era para falar. Amém. Eu vou compartilhar a palavra. Quero compartilhar a palavra. Hoje eu prometo para vocês, não vou tomar muito tempo, quero ser bem rápido, quero ser sucinto, no máximo 20 minutos.
me acompanhado, para quem tem visto, prestado atenção na forma que eu tenho ministrado a palavra, tem percebido que muitas vezes parece até redundante. Eu gosto muito de contar história e repito histórias, e eu faço isso totalmente proposital. Quando nós pegamos a Bíblia é dividida em duas partes, em Velho e em Novo Testamento. Alguns, não sei se você já ouviu, mas algumas pessoas muitas vezes deixam de lado o Velho, diz que não precisa mais do Velho, devido Cristo ter dividido a história, e nós vemos pela graça e não pela lei. E Velho Testamento é baseado pela lei, o Novo Testamento é baseado pela graça e o amor de Jesus. Porém, o Velho Testamento é chão, é base. Para escrever o Novo, precisou do Velho. Então, para que nós vamos entender um pouco da graça, precisamos também entender sobre a lei. Por isso, não sei se vocês perceberam, eu gosto muito de retratar o Velho para linkar o Velho com o Novo. Porque o Velho, como eu disse, é a sustentação, é a base. Amém? Estão me entendendo? Estou dizendo isso porque eu vou ler o Velho Testamento, claro. E talvez eu vou contar uma história que eu já tenho contado algumas vezes, já tenho repetido ela algumas vezes. Mas é importante para que nós venhamos ter base para tratar aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém? Não precisa levantar, você pode ficar sentado mesmo. Vamos ler apenas um versículo, que é no livro de Êxodo, no capítulo 35. E o versículo que nós vamos ler é o versículo 21. Somente o versículo 21. Uma outra coisa que é uma característica minha, eu costumo ler apenas um versículo para tratar de toda uma história. E muitas vezes, lendo apenas um versículo, parece algo desconhecido, mas a história, quando nós vamos contando um pouco da história, vocês vão percebendo que a história é uma história familiar, uma história que muitas vezes você já ouviu, você já sabe como é que é. Êxodo 35, versículo 21. Diz assim o texto: e veio todo homem cujo coração o moveu. Vou parar aqui. Gostaria que você repetisse comigo: coração. Você pode repetir no 3? 1, 2, 3. Coração. E todo aquele cujo espírito voluntariamente. Vocês vão repetir: voluntariamente. No 3. 1, 2, 3. Voluntariamente. O impeliu e trouxeram a oferta alçada. Vão repetir: oferta. 1, 2, 3. Oferta. Ao Senhor para a obra da tenda da congregação. Então vocês vão guardar isso, guarda coração, voluntariamente ou voluntário, e vocês vão guardar oferta. Eu vou ler de novo, um pouco mais rápido o texto. E veio todo homem cujo coração o moveu, todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação. Amém? Essa é a palavra do Senhor Jesus. Antes que eu comece a tratar um pouco desse texto, como eu disse, eu vou tratar um pouco lá atrás. Deus, ele precisava achar um homem para depositar no homem uma promessa. E ele procurando esse homem, ele se depara com um homem chamado Abraão. E não é à toa que ele escolhe Abraão, porque no próprio nome de Abraão já trazia a sua essência. Como assim? Vou explicar. Abraão vem de Abba. E Abba no hebraico é pai. Então quando ele procura, ele encontra Abraão, que no seu próprio nome já trazia uma essência de pai. Porém, para que Abraão se tornasse, ou nele fosse depositada uma promessa, uma tamanha promessa, ele precisava potencializar Abraão. Ou seja, Abraão não podia ser simplesmente um pai. Ele tinha que ser potencializado. E para isso, que já é uma mensagem que eu já até preguei aqui, que para quando Deus ele quer mudar o nosso destino, ele muda o nosso nome. Vou falar de novo. Quando Deus ele quer mudar o nosso destino, nossa trajetória de vida, ele vai mudar o nosso nome. Ele olha para Abraão, que já traz em si o seu DNA de pai. Ele fala: eu preciso mudar o nome de Abraão. E ele muda o nome de Abraão, colocando duas letras. A transliteração do hebraico para o português são duas letras que são agregadas, não são uma, duas. Que letras são essas? H. A segunda letra, A. O hebraico, H, Het, que
visão, uma grande visão. O A no hebraico é o Aleph. Toda vogal no hebraico é simbolizada como um animal. Que animal que o A simboliza? Touro, boi, que significa o quê? Força, potência. Então vamos entender. Deus ele muda então o nome de Abraão, colocando duas letras. Já não é mais Abraão, mas é Abraão com A e com H. Ele potencializa, ele muda o nome de Abraão para potencializar a promessa que ele depositar em Abraão. Porém, Abraão não era um, Abraão era dois. Por que Abraão era dois? Porque ele era casado. E a Bíblia fala que nós casamos, nós se tornamos um. A mulher de Abraão, o nome dela era Saraí. Por ele ser um, Deus ele precisava potencializar também a mulher de Abraão, porque eles eram um. Só que Sara, Deus, ele não agrega letras no nome de Sara. Pelo contrário, ele tira a letra I, que no hebraico é Iod. Iod significa pequeno, pequenez. Iod significa também posse, possessão. Vamos entender um pouco. Saraí e Abraão. É como que Saraí fosse de posse de alguém, ou era propriedade de alguém, e trazia em si a menor letra do alfabeto, que é o Iod, então trazia pequenez, pequena. Mas Deus precisava, vou dizer de novo, mudar o nome dela, porque precisava mudar o seu destino e potencializar. Então ele muda o nome de Abraão, coloca força e grande visão, e muda o nome de Saraí, pequena, possessão, para apenas Sara, tira o Iod. Então a partir de agora Sara significa mãe de reis e de príncipes. Não tinha posse, mas mães de reis e de príncipes. Vocês estão me entendendo? Amém? Após mudar o nome de Abraão e de Sara, Deus deposita então um propósito, uma promessa. Que promessa é essa? Abraão, tu serás pai de uma grande nação. Aos olhos humanos, tinha como isso acontecer? Não. Por quê? Ele vai nos dizer que a idade deles já eram avançadas. Outra, Sara era estéril. Não poderia. Então, aos olhos humanos, isso não era possível. Então, você vai guardar outra palavra no teu coração aí. Promessa. Deus, ele fez uma promessa. Ele falou para Abraão, Abraão, olha as estrelas do céu. Abraão, olha a areia do mar. Você consegue contar? Esse será a sua descendência. Houve então uma promessa. Você que conhece o texto, sabe que então Deus deu um filho para Abraão. E o filho que nós vamos tratar, porque a descendência, é Isaac. Eu costumo dizer que Isaac simplesmente é Deus mostrando que ia concretizar aquilo que ele tinha prometido. Eu vou concretizar aquilo que espera. Por que estou dizendo isso? Porque não foi em Isaac que a promessa se cumpriu. E aqui nós já aprendemos algo. Muitas vezes recebemos promessas de Deus e queremos que as coisas aconteçam na hora que nós queremos, ou do jeito que nós queremos. E talvez você está no estágio onde Deus tem colocado na tua vida Isaac, para mostrar para você, calma, você está vendo um pouquinho daquilo que eu vou fazer. Segura aí, tenha paciência, as coisas vão acontecer. Aguarde, esse é o período de Isaac. É que Deus vai mostrar que vai acontecer. Não foi no tempo que você quer, não foi na hora, no momento, no dia, no ano. Mas eu estou falando, calma que vai acontecer. Aleluia. É o período chamado Isaac. Depois de Isaac, veio um homem chamado Jacó. E foi em Jacó que a promessa foi estabelecida? Não, também não. A promessa foi feita para Abraão, ou seja, Abraão foi de Jacó. A promessa foi feita aqui. Não foi Isaac que concretizou, e também não foi Jacó que concretizou. Mas em Jacó acontece algo que eu acho muito importante. Porque em Jacó houve a organização. Como assim? Eu vou te explicar. Jacó teve 12 filhos. E os 12 filhos foram divididos em tribos. A partir de então, eram 12 tribos.
Isso me prova e me mostra a questão de organização de todo um povo que está para surgir, que está para vir. Ou seja, em Jacó ele começa a organizar para que a promessa venha a ser estabelecida. Ali em Jacó nasce um homem chamado José. José é vendido pelos seus irmãos, vai parar no Egito. No Egito ele foi escravo, ele foi preso, ele foi caluniado, houve mentiras, mas ele ficou firme ali na promessa de Deus para a vida dele, no sonho que ele tinha tido, que Deus ia elevar ele. Ele ficou firme. Não vemos ele resmungando, não vemos ele triste, não. Nós vemos sempre ele temente a Deus. Por que José era temente a Deus? Porque nele também tinha se estabelecido uma promessa. E quando nós temos promessa, nós temos certeza que aquilo vai acontecer na nossa vida. Aleluia. Na nossa trajetória de vida acontecem muitas coisas, muitos empecilhos, coisas que parecem que vai tirar a gente do eixo, coisas que parecem que nós vamos cair, não vamos aguentar. Mas quando nós temos uma promessa de Deus, nós temos certeza que a promessa irá se cumprir. Porque quem mente é homem, quem fala é homem, quem engana é homem, mas Deus não. Deus prometeu, Ele vai cumprir a nossa vida, na tua vida. Independente que os seus olhos não consigam enxergar, independente que você não consiga ver com os olhos naturais, mas se Deus prometeu que vai te elevar, Ele vai fazer, porque Deus não mente. Amém? Amém. Lá em José, então, José, ele interpreta um sonho, é colocado como um governante do Egito. A história vai dizer que o seu pai, os seus irmãos o procuram, porque faltava alimento. O próprio José serve seus irmãos. Aí Faraó, por ser amigo de José, faz então um trato com ele. E o trato foi: José, traga a tua família para cá, traga seus descendentes para cá. Eu vou separar um lugar para vocês. Vocês vão morar nesse lugar. Vai ser de vocês. Aleluia. Eles saem desse lugar onde eles viviam e começam a habitar no local aonde Faraó tinha dado para eles. Ali, eles começam a estabelecer sua família, construir suas casas, o seu trabalho. Aqueles que trabalhavam com criação de animais, estabelece a criação de animais. Aqueles que trabalhavam com plantio, separam um lugar para poder plantar. Ali eles começam a se estabelecer. Naquele momento, a promessa feita para Abraão começa a se cumprir. Vemos que o tempo passa. Não foi na hora que queremos, não foi no momento que escolhemos para ser, mas no momento que Deus quis que acontecesse. Mas Ele prometeu, há uma promessa, e se há uma promessa, Deus cumpre. Eu não sei se você entendeu até aqui, mas eu tenho algo para te dizer. Se Deus te fez uma promessa, segura, tenha paciência, vai cumprir na tua vida. Amém. De um jeito ou de outro, vai acontecer aquilo que Deus te prometeu. Aleluia. Tenha paciência, tenha calma, segura ali. Talvez as coisas estão difíceis, você não consiga enxergar, mas segura. Deus prometeu, Ele cumpre. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele fez uma promessa, vai acontecer. Em José, o povo começa a se multiplicar, começa a crescer. A promessa feita para Abraão lá atrás começa a se cumprir em José. O povo começa a crescer, crescer, crescer. Aí o texto vai dizer que José morre. O faraó que fez a promessa também morre. O novo faraó que vai tomar o poder, ele começa a se assustar com o crescimento do povo. E quando ele olha o crescimento do povo, ele fala: não, tem coisa estranha aí. Eles estão crescendo muito. E a tendência é que daqui uns dias eles dominem o Egito. Então vamos fazer o seguinte: vamos ter que diminuir esse povo. E a forma que ele acha para minguar o povo é mexer na questão financeira do povo, com altas taxações, pegando aquilo que eles plantavam, a maioria da parte, regrando todo o trabalho do povo. Ele mexe na questão financeira do povo. A partir de então, o povo fica um pouco mais livre.
Era um povo que estava debaixo de um sistema. Eles não faziam mais aquilo que eles queriam. Tudo que eles faziam, eles tinham que ter acessibilidade e alvará do faraó. Então o povo que um dia era livre começou a ser oprimido por faraó. Mas uma coisa é certa: nem a opressão de faraó fez o povo parar de crescer. Sabe por quê? Eu vou responder para vocês o porquê. Porque havia uma promessa de Deus. E não é uma questão financeira que iria atrapalhar o povo crescer, porque Deus estava no negócio. Aleluia. Deus tinha feito uma promessa. Aleluia. O faraó percebeu que mesmo mexendo com a questão financeira, o povo não ia parar de crescer. Aí o faraó tem uma outra ideia. Vamos fazer o seguinte: a partir de agora, nós vamos matar toda a criança que nascer do sexo masculino. Se for menino, vai morrer. Eles não vão mais crescer. E foi nesse período que é onde nasce um homem de uma história muito conhecida, chamado Moisés. Moisés então nasce num período regido por morte. Aí a história vai dizer, vocês conhecem muito bem a história, que vai dizer que a mãe esconde Moisés por alguns meses, mas depois ela não consegue mais esconder o menino. Faz um cesto, betuma o cesto e coloca o cesto debaixo ou perto de uma moita, perto de um riacho. Aí a história vai dizer que a filha de Faraó encontra Moisés, cria Moisés dentro de palácios. Moisés começa a conhecer toda a questão cultural egípcia. Aqui eu entendo e vejo algo interessante. Tem um pastor que eu gosto muito, lá do Espírito Santo, pastor Alcione, ele costuma dizer que a repetição se torna cultura. Vou dizer de novo: a repetição se torna cultura. E isso realmente é um fato. Isso é um fato. Eu lembro eu ainda pequeno, todas as vezes nós parávamos para almoçar. Meu pai sempre trabalhou fora, minha mãe trabalhava fora, ficava com a minha avó. E para almoçar, a minha avó sempre parava para orar. Eu pequeno, eu queria saber de comer, mas ela fazia eu parar de comer para poder orar. Todas as vezes. Comer sem camisa, nunca, estilo antigo. Comer de boné, de jeito nenhum. Até chegar um ponto que aquilo se tornou o quê? Cultura. Porque a repetição se torna cultura. A hora de comer, automaticamente eu colocava a camisa. Estava de boné, eu tirava o boné e parava um minuto para orar. Por quê? A repetição se torna cultura. Por que eu estou dizendo isso? Porque o povo hebreu veio de uma cultura de apenas um Deus eterno, o Deus de Abraão. Mas com o tempo, com a convivência com os egípcios, eles foram contaminados pelos deuses pagãos do Egito. Eles começaram a entender a questão do Egito, porque a repetição, eles vendo a repetição, se tornou cultura para eles. Moisés, ele viveu dentro dessa culturação. Ele entendeu sobre deuses egípcios, sobre deuses pagãos, entendeu a forma que eles falavam, entendeu os seus dialetos, a sua língua, sabia. Mas dentro de Moisés existia uma essência, a essência do Deus eterno e todo-poderoso. Isso é provado quando ele vê um dos seus descendentes sendo agredido por soldados egípcios. A história vai dizer que ele mata. E dali ele foge com medo da sua própria morte. Ele vai parar na terra de um sacerdote, que também era hebreu. Na terra do sacerdote, ele encontra a tua esposa. Ali, ele recebe uma promessa, uma missão. Ali na sarça, quando ele vai para o deserto, ele vê uma sarça ardendo em fogo, que não se consumia. Uma voz fala com ele, dá todo o encaminhamento daquilo que ele tinha que fazer. Ele volta para o Egito, fala com o faraó, fala: Faraó, Deus mandou eu vir aqui, porque precisa libertar o povo. O povo está oprimido por todo o sistema do Egito. O povo está vivendo praticamente como escravo. E
Deus mandou tirar o povo daqui. É tão interessante que a própria Bíblia vai dizer que Deus endurece o coração de Faraó. Sabe por quê? Porque também existia uma promessa. Deus endurece o coração de Faraó. Aí entra as pragas. As pragas não foi para castigar o povo, mas a praga foi para mostrar que Deus ele é real, que Deus ele é vivo, que Deus ele pode fazer. Depois das pragas, Faraó decide liberar o povo. Vamos entender aqui uma coisa importante, que o povo era oprimido e o povo era como escravos. Há umas taxações, o espírito de morte que reinava. Quando o Faraó libera o povo sai. Pega aquilo que deu, aquilo que possuía e sai. Primeiro confronto do povo foi o mar vermelho. Mas Deus mostra o seu poder abrindo o mar vermelho. O povo passa no mar, vai ao deserto e começa a caminhar pelo deserto. Então aqui eu quero já entrar no texto que nós lemos, livro de Êxodo, capítulo 35, 21. O povo ele tinha sido contaminado por toda a cultura e culturação do Egito. Sabiam de deuses pagãos, a forma de devoção e de adoração do povo egípcio. Vemos a carência do povo por algo concreto, por algo físico, por algo que nós podemos ver. Nós, meus irmãos, entendam isso. Nós somos regidos por necessidade. Vou falar de novo. Nós somos regidos por necessidade. Querendo ou não, você aceitando ou não, nós estamos aqui hoje porque nós somos regidos por necessidade. Você chegou aqui porque você sentiu falta de algo, porque você precisa de algo. Isso por um lado é bom, mas por um outro lado pode ser ruim, porque se tornamos aqueles que só querem e não entregamos. Estão entendendo? Estão comigo? Vou falar de novo. Acabamos se tornando aqueles que só querem, mas não queremos entregar. Tem um texto que eu gosto muito, acho que é do livro de Efésios. Efésios, capítulo 18, que Paulo vai dizer o seguinte: aquele que roubava, já não roube mais, mas que trabalhe. Aí ele termina o versículo dizendo o seguinte: que trabalhe e ajude ao próximo, ajude os outros da mesma forma com que a mão trabalhava. O que isso quer dizer? Por que eu trouxe esse texto? Por questão de mudança de trajetória, de trajeto e por questão de coração. E calma que vocês vão entender. Vocês vão entender onde nós vamos chegar nessa noite. O texto que nós lemos diz coração. E eu pedi para que vocês repetissem comigo. Coração. O povo saiu escravizado, eram escravos. Sentiam falta, tinham necessidade. A necessidade de ver algo concreto, de tocar em algo. Então eles estavam caminhando para o deserto, mesmo eles vendo o mar se abrir, mesmo eles vendo o cuidado de Deus, eles queriam algo a mais. E eu não vejo isso diferente de nós hoje. Deus tem cuidado de você, tem te dado saúde, mas você quer mais de Deus. Você quer muito mais. A saúde, a força, o vigor não é o suficiente. Sempre queremos mais. Sempre queremos mais. Por quê? Justamente porque somos movidos por necessidade. O povo, por mais que era cuidado por Deus, eles queriam mais. Eles queriam mais de Deus. Foi nesse período que Moisés sai para orar. Eles falam: olha, da mesma forma que era no Egito, que eles oravam, tinha sua devoção e os deuses respondiam, nós precisamos disso. Um corajoso começou a pedir oferta. Diz o seguinte: precisamos de oferta para construir o nosso ídolo.
Vamos construir um bezerro. O que eu acho interessante nessa história, e que eu fico muito pensativo, e eu queria que vocês pensassem comigo também. O povo era um povo escravo. Mas quando um se levanta para a construção de um ídolo, a história vai dizer que eles fizeram um bezerro. Mas não foi um bezerro qualquer. O bezerro que eles fizeram era bezerro de ouro. Da onde o escravo tirou tanta fortuna? Da onde o escravo tirou dinheiro? Mas o texto, ele não vai tratar da onde e como, mas vai deixar claro que o povo constrói um bezerro de ouro. Quando Moisés desce, ele fica muito bravo com aquilo, porque o povo viu o cuidado de Deus, viu como que Deus abriu o mar, como Deus estava cuidando, trazendo colunas de fogo para aquecer durante a noite, como Deus estava alimentando o povo com maná. Mas mesmo assim o povo decidiu ir para um lado oposto. Algo que eu sempre repito quando eu falo sobre o Velho Testamento, que durante todo o texto, todos os textos do Velho Testamento, o maior erro do povo, e aquilo que Deus condena do povo, é idolatria. O tempo inteiro o povo acaba se corrompendo com idolatria. A idolatria que trata aqui são deuses pagãos. Mas nós trazemos para os nossos dias, a idolatria pode ser qualquer outra coisa. A idolatria pode ser um carro. A idolatria, não sei, mas aquilo que você coloca em primeiro plano da tua vida, aquilo pode ser idolatria. A Bíblia vai dizer que nós se tornamos igual ao nosso ídolo. Ou seja, se aquilo é paralisado, é morto, nós se tornamos igual. Isso que a Bíblia diz. O erro do povo sempre foi a idolatria. Moisés, quando vê aquele bezerro de ouro, fica bravo. Porém, entra aqui Êxodo 35, 21. Porque Deus, ele fala com Moisés, fala assim: olha Moisés, o povo precisa de algo concreto. O povo precisa ver algo. Aí Deus fala: já que eles querem, então nós vamos preparar algo para eles. Nós vamos fazer uma tenda. Essa tenda, dentro da tenda, vamos fazer um objeto que vai se chamar Arca da Aliança. Ali vai ser o depósito da minha presença, da minha glória. Então o povo vai ver a partir de agora, se eles querem algo físico e concreto, agora eles vão poder observar. Eles vão poder estar próximo disso. Aí no texto que nós lemos, vai dizer que veio Moisés fala assim: ó, precisamos construir uma tenda, vamos construir um tabernáculo, vamos fazer uma arca. E Deus dá todas as diretrizes de como seria aquilo. Vamos ter panos da cor tal, alguns objetos vão ser revestidos de ouro, outros objetos vai ser com pedras preciosas. E isso vai depender de vocês. Vocês vão trazer isso para a gente. Aí o texto que nós vamos vai dizer: e veio todo homem cujo o coração se moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. O voluntariamente vai trazer um peso. Que peso é esse? É um peso de não obrigatoriedade. Ninguém aqui foi obrigado. Não houve opressão, mas houve um espírito de voluntariedade. E trouxeram oferta alçada. O que seria a oferta alçada? A oferta alçada é a oferta que tem objetivo. E o objetivo era a construção. Isso. Ao Senhor para a obra da tenda da congregação. O que eu acho muito interessante é que nós vivemos um período em que nós queremos receber primeiro.
E é melhor recebermos primeiro. Mas o reino de Deus, a ordem, não é assim. É totalmente diferente. Primeiro nós entregamos. E depois nós recebemos. Vemos que Abraão ele entrega Isaac. E depois ele recebe promessa. Ou a promessa foi confirmada. Primeiro, Ana entrega Samuel. Depois que Ana entrega Samuel, Deus abre o ventre de Ana. Ana era estéril. Mas depois que ela entregou, Deus abre o ventre dela e ela tem outros filhos. Cristo é entregue na cruz, para que depois houvesse ressurreição e glória. Então a ordem do reino é diferente. Primeiro nós nos entregamos, para que depois Deus venha derramar a tua graça. Depois do episódio do bezerro, Deus lhe ordena a construção do tabernáculo. E ali eu vejo algo extraordinário que acontece. Porque o povo começa a trazer. O mesmo povo que trouxe o ouro para trazer o bezerro é o mesmo povo que começa a se mobilizar para trazer a oferta para o tabernáculo. Trouxeram prata, bronze, ouro, pedras preciosas, tecidos, coisas de valores. E o impressionante é, primeiro, eram escravos. Segundo, o povo ele começa a ofertar tanto que os artesãos procuram Moisés para dizer: Moisés, não tem aonde colocar tanta coisa. Tem muita coisa, já é o suficiente. Não precisa mais trazer. O povo começa a trazer muito mais daquilo que era necessário. Os mesmos que trouxeram o ouro para o bezerro é o que oferta para trazer, para fazer o tabernáculo e a tenda. Era o mesmo ouro, eram as mesmas pessoas. O que eu entendo agora é que o coração agora estava diferente. Tinha mudado algo. O coração agora estava transformado. E o que eu entendo nessa história, nesse texto, é que Deus em nenhum momento estava preocupado com dinheiro, com ouro, com as pedras, com o tecido desse povo. Não era isso que Deus estava preocupado. A preocupação de Deus com o povo era com o seu coração. Por isso que a Bíblia vai dizer que aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Por isso que o texto que nós lemos vai dizer que as pessoas foram movidas através do coração. O texto vai dizer que eles vieram aqueles cujo coração foi movido. A maior preocupação de Deus então era o coração daquele povo. E quando o coração é tocado por Deus, a oferta ela deixa de ser obrigação e passa a ser adoração. Quando o coração é movido, eu estou dizendo, eu não estou falando questão monetária, não. Eu estou falando de oferta da tua vida, do teu trabalho, de tempo com Deus. Quando o coração é transformado, você ter tempo com Deus não se torna algo maçante, algo doloroso, algo sofrido. Você entende que é adoração. E o povo entendeu que aquilo que estava em suas mãos poderia ser usado para glorificar a Deus. O resultado foi extraordinário. O povo oferta muito além daquilo que era necessário. Eu quero trazer para nós finalizarmos já alguns tópicos importantes para essa mensagem. E o primeiro é: a oferta sempre vai revelar aonde está o teu coração. Vou dizer de novo: a oferta sempre vai revelar aonde está o teu coração. Eu quero dizer de novo para você entender. Quando eu estou dizendo oferta, eu estou querendo dizer apenas questão monetária. Estou querendo dizer quando você entrega algo para Deus, a tua vida, a tua devoção, a tua adoração, o tempo que você tem com Deus. Meses antes
povo havia entregado o ouro para construir ídolos. Pouco tempo antes, o povo tinha construído ou ofertado algo para levantar Deus pagão. Agora estava entregando ouro para construir a presença de Deus. Aleluia. Por isso que eu repito que a questão nunca foi o ouro. A questão não é aquilo que você entrega no altar. A questão não é as tuas mãos levantadas, não é você cantando bonito. A questão sempre foi onde está o teu coração. Não adianta você fazer tudo para as pessoas verem o que você está fazendo e o seu coração está longe. O que Deus quer olhar, o que Deus está vendo é o teu coração. Aonde está o teu coração? Não adianta você entregar porque está pedindo, porque estão mandando, porque não. É onde está o teu coração. É isso que Deus quer de você, o teu coração. O segundo tópico é: a presença sempre vai ser construída por pessoas comprometidas. Entenda algo: nem todos ali sabiam construir, nem todos ali sabiam mexer com tecidos, mas todos, de uma forma ou de outra, poderiam ser participativos. Vocês entenderam? Vou dizer de novo: nem todos sabiam construir, nem todos sabiam mexer com artesanato, nem todos sabiam mexer com ouro, mas todos podiam contribuir de uma forma ou de outra. Alguns tinham talentos, outros tinham recursos, alguns tinham tempo, mas todos poderiam ser participativos. Então o segundo tópico é: a presença sempre vai ser construída por pessoas comprometidas. Ou seja, talvez você não pode ajudar estando aqui no culto de semana, talvez você está trabalhando, mas você pode ajudar com a tua oferta. Talvez você não pode ajudar com a tua oferta, mas você pode ajudar ajudando a limpeza da igreja. Mas de uma forma ou de outra, você pode ser comprometido para a construção do templo do Senhor. O terceiro tópico é: quando existe visão, vai existir provisão. Vou dizer de novo: quando existe visão, existe provisão. Deus dá o projeto para Moisés, e o povo vai trazer recursos. É sempre assim. Deus vai trazer visão para alguns, e outros vai trazer a provisão para aquilo ser concluído. Onde há propósito divino, onde há propósito de Deus, Deus move pessoas para sustentar a obra. Eu quero dizer de novo, quando eu falo de sustento da obra, não só por questão monetária, mas com força, com tempo, com dedicação. Nós precisamos juntar forças para sustentar a estrutura que Deus colocou em nossa responsabilidade. A oferta, tanto monetária, quanto tempo, quanto devoção, quanto adoração, ajuda a manter um ambiente onde vidas são transformadas, onde famílias são restauradas, onde pessoas encontram a presença de Deus. Então está sob a tua mão essa responsabilidade. E que o texto e a história vai nos trazer de lição é que o mesmo ouro que pode construir um ídolo, o mesmo ouro que pode construir Deus pagão, pode construir um altar de adoração a Deus. Tudo depende de quem governa o teu coração. Tudo depende do teu coração. Toda vez que nós entregamos algo a Deus, toda vez que nós ofertamos, nós estamos dizendo: Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti. É você reconhecendo que Deus, Ele governa a tua vida. A oferta nunca vai revelar o tamanho da tua conta bancária. A oferta vai revelar o tamanho da sua gratidão. O ouro para o bezerro, ele constrói idolatria. Mas o ouro para o tabernáculo, ele constrói a presença de Deus.
A direção, meu irmão, não estava no valor, mas no coração do ofertante. Amém, aleluia. Quando Deus ele conquista o coração, meu irmão, a mão nunca mais fica fechada. Eu quero resumir essa mensagem, essa palavra, dizendo algo. Que Deus não quer, Ele não está procurando aquilo que você tem no bolso. Deus não está procurando a tua força física. O que Deus procura hoje é teu coração. Aonde está o teu coração? É onde está o teu tesouro. Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus tem algo para concretizar na tua vida, na tua família. Mas para isso, hoje, Ele pede o teu coração. Amém? Pode fechar seus olhos, eu quero orar para você. Senhor Jesus, eu não sei onde colocamos o nosso coração. Eu não sei se eu tenho trocado os princípios. Eu não sei, Senhor, aonde eu coloquei os princípios de Deus para a minha vida. Eu não sei quem tem governado, Senhor, mas se de repente o governo da minha vida está em mãos alheias, eu quero entregar nesta noite meu coração nas tuas mãos, no teu altar. Venha governar nosso coração, Senhor. Eu não sei tanto as pessoas que estão aqui, mas eu quero dizer principalmente da minha vida, que eu quero entregar meu coração a Ti. Que o Senhor venha governar, que eu tenha um coração voluntário. Que eu tenha um coração voluntário a Ti. Eu sei que o Senhor tem promessa a ser estabelecida para muitos que estão aqui nessa noite. E que para isso o Senhor tem pedido os nossos corações. Então eu te entrego nas tuas mãos hoje, Senhor. Receba o meu coração como uma oferta agradável. Mova, Senhor, o meu coração. A tua palavra diz que o Senhor troca o coração de pedra por um coração de carne. Se meu coração por muito tempo esteve endurecido, que nessa noite o Senhor venha amolecer o meu coração. Que eu tenha somente a Ti, Senhor, como primícias da minha vida. Que eu tenha somente a Ti, Senhor, como principal da minha vida e do meu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sabe que você pode aplaudir o Senhor por essa mensagem? Deus abençoe em nome de Jesus. Acenda a luz, por gentileza. Irmãos, eu deixei um recado por último, mas é um grande recado. Nós, essa semana, vamos ter o nosso 6 dias de clamor para 6 meses de bênção. Nós fizemos isso no início do ano, que foi referente aos 6 primeiros meses. E agora, ao meio do ano, nós vamos fazer novamente, referente aos 6 últimos meses do ano. Amém? Todos os dias, a partir de terça-feira até domingo. Então são 6 dias seguidos de culto às 19 horas aqui na igreja. Amém? Vocês que conhecem alguém, convide, traga. São pessoas bênçãos do Senhor que vão estar vindo trazer a palavra de Deus. E nós precisamos dessa bênção aí para os nossos 6 meses que nos restam até o final do ano. Amém? Curva as cabeças, fecha os olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos por essa palavra de bênção, Pai. Que o Espírito Santo de Deus continue direcionando o nosso coração, Pai. Direcionando o nosso coração, Pai. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos em paz em nome de Jesus.